Você já parou para pensar que uma única frase pode mudar o seu humor, sua energia e até o rumo do seu dia inteiro? Pois é. O que eu vou te mostrar hoje é exatamente isso. O segredo matinal de Tony Robbins, o coach mais influente do mundo. Uma frase simples, poderosa, que ele repete todos os dias logo ao acordar. Agora me diz, e se essa mesma frase pudesse reprogramar a sua mente também? Acordar com mais foco, mais confiança, mais clareza? Imagina você começar o dia já dominando seus pensamentos e emoções, enquanto 98% das pessoas ainda estão reclamando da vida. Você vai querer saber qual é essa frase, né? Então fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te revelar exatamente o que Tony diz. E mais importante, por que isso funciona tão bem? E olha, no final eu tenho um desafio para você. Topa? Sabe aquela sensação de acordar já, no modo automático? Abrir os olhos, pegar o celular, dar uma olhada nas redes sociais, lembrar das pendências do dia, levantar meio no piloto automático e sair correndo para dar conta de tudo? Esse é o cenário comum para milhões de pessoas todos os dias. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tony Robbins não começa o dia assim. E o motivo disso é simples. Ele sabe que o jeito como você acorda determina o rumo das suas próximas horas e até do seu sucesso a longo prazo. Agora imagina se você tivesse o controle do seu estado emocional logo nos primeiros minutos da manhã. Se pudesse ativar motivação, clareza mental e foco antes mesmo de escovar os dentes. Parece impossível? Pois é exatamente o que Tony faz. E tudo começa com uma única frase. Mas calma, eu não tô aqui para te vender mágica. O que eu quero te mostrar é que existe uma estratégia real, testada por um dos maiores nomes da transformação pessoal no mundo, que pode funcionar para você também. Desde que você entenda o porquê por trás dela. E é por isso que nesse vídeo, além de te revelar a frase que o Tony Robbins repete todas as manhãs, eu também vou te mostrar a lógica por trás disso, o fundamento psicológico e até científico que explica por que esse tipo de prática é tão poderosa. Talvez você esteja pensando, tá, mas e daí? Só porque ele fala uma frase tudo muda? Essa dúvida é legítima. E é exatamente aí que entra a diferença entre quem repete palavras no vazio e quem usa essas palavras como gatilhos conscientes para ativar um estado mental específico. A maioria das pessoas tenta fazer afirmações, mantras, frases de impacto, mas falha porque não entende como funciona de verdade. Tony Robbins não apenas repete palavras, ele ativa emoções. Ele treina o próprio cérebro a entrar num estado de poder, logo ao acordar. E é isso que muda o jogo. Essa introdução serve para abrir os seus olhos. Porque quando a gente fala de sucesso, produtividade, realização pessoal, não existe milagre. Existe consistência, existe intenção e existe mentalidade. Tony Robbins entendeu isso há décadas. Ele sabe que as manhãs são o território mais valioso do dia e que se você conquista seus primeiros minutos, o resto do dia tende a seguir o mesmo ritmo. Por isso ele desenvolveu o próprio ritual, uma sequência de hábitos e práticas que inclui meditação, respiração, movimento físico e uma frase. Uma única frase que ele repete todos os dias e que você vai conhecer ainda nesse vídeo. Essa frase é o ponto de partida, a faísca que acende a energia dele e pode acender a sua também. Então presta atenção. Esse vídeo não é só sobre Tony Robbins, é sobre você. Sobre como você pode assumir o controle da sua manhã, da sua energia e da sua vida. Porque se você continuar vivendo no automático, reagindo ao que acontece, você vai sempre se sentir cansado, sobrecarregado e sem foco. Agora, se você aprender a iniciar o dia como os grandes nomes da alta performance iniciam, aí sim, tudo começa a mudar. Não é uma questão de motivação, é uma questão de decisão. E Tony Robbins decidiu que todos os dias da vida dele vão começar com intenção. A pergunta é, e você? Antes da gente mergulhar no que exatamente Tony Robbins diz todas as manhãs, é importante entender quem é esse cara, por que tanta gente no mundo inteiro segue seus ensinamentos
e o que faz dele uma das maiores referências em desenvolvimento pessoal da história. Tony Robbins não é apenas um palestrante motivacional. Ele é um estrategista de vida e negócios, autor de best-sellers como Desperte o Gigante Interior e Poder Sem Limites, e mentor de algumas das pessoas mais bem-sucedidas do planeta, incluindo presidentes, atletas olímpicos, CEOs de grandes empresas e artistas mundialmente famosos. Mas ele não nasceu em berço de ouro. Na verdade, a história dele começou com dor, escassez e muitos obstáculos. Tony cresceu numa casa instável, com dificuldades financeiras e conflitos familiares. Ele mesmo já contou, em várias entrevistas, que durante sua adolescência chegou a passar fome com a família, e foi justamente nesse cenário que ele começou a se perguntar: por que algumas pessoas conseguem prosperar, mesmo diante das adversidades, enquanto outras afundam? Essa pergunta virou a obsessão dele. Ele começou a estudar obsessivamente tudo o que envolvia comportamento humano, psicologia, fisiologia, linguagem, influência, sucesso e padrões mentais. Aos poucos foi construindo sua própria filosofia de vida. Não baseada apenas em teoria, mas na prática. Experimentando em si mesmo, testando com outros, refinando técnicas. Ainda jovem, ele se tornou discípulo de Jim Rohn, outro grande nome do desenvolvimento pessoal. Mas Tony foi além. Ele criou seus próprios métodos, combinando elementos de programação neurolinguística, coaching estratégico, condicionamento emocional e até fisiologia. Com isso desenvolveu um estilo único, intenso, direto, cheio de energia. Seus eventos ao vivo, como o famoso Unleash the Power Within, chegam a durar dias inteiros e reúnem dezenas de milhares de pessoas em vários países. E não é só o carisma dele que impressiona. É a capacidade real de gerar mudanças profundas nas pessoas em questão de minutos. E talvez você esteja se perguntando: tá, mas o que tudo isso tem a ver com a frase que ele fala de manhã? Tudo. Porque a frase faz parte de um sistema maior que Tony desenvolveu. Um sistema para condicionar a mente, para gerar estados emocionais poderosos sob comando. E isso é resultado de décadas estudando como o cérebro funciona, como os hábitos se formam, como as crenças moldam os resultados que cada um de nós colhe na vida. Quando Tony Robbins repete uma frase todas as manhãs, ele não está apenas tentando pensar positivo. Ele está acessando um estado mental construído, intencional, poderoso. Um estado que ele sabe que o coloca no controle. Tony acredita que o sucesso não é aleatório. Ele é uma consequência de padrões. Padrões de pensamento, de linguagem, de comportamento. E é por isso que ele fala tanto em modelagem. A ideia de que se você quer alcançar resultados extraordinários, precisa estudar e modelar quem já chegou lá. Ou seja, entender o que essas pessoas pensam, como elas agem, como se comunicam e o que fazem diariamente. A frase matinal dele é parte disso. É um gatilho que ele criou para alinhar corpo, mente e emoções logo ao acordar. E não é coincidência. Essa prática está ligada diretamente ao que ele acredita ser a fundação de qualquer sucesso duradouro: o domínio emocional. Então, antes de achar que é só mais uma frase de efeito, entenda: quando vem de alguém com mais de 40 anos de experiência transformando vidas, uma frase pode conter um universo inteiro de estratégia por trás. E o mais incrível, ele compartilha isso com o mundo. Inclusive com você, aqui, agora. Mas para entender por que essa prática é tão poderosa, primeiro a gente precisa falar sobre o papel das manhãs na psicologia do sucesso. Porque não é só o que você diz, é quando, como e por que você diz. E as manhãs nesse jogo são o campo de batalha mais importante. Agora que você já entendeu quem é Tony Robbins e por que ele se tornou uma autoridade no mundo do desenvolvimento pessoal, é hora de falar sobre algo que pode parecer simples, mas que tem um impacto gigantesco na sua vida: a sua manhã. Acredite, Tony é categórico nisso. O jeito como você começa o seu dia determina a qualidade das suas decisões, da sua produtividade e até da sua saúde mental ao longo das próximas horas. Pode parecer exagero, mas não é. Existe uma razão psicológica, emocional e até fisiológica
para que as primeiras ações do seu dia sejam determinantes para o seu sucesso. E isso não é só teoria, é prática, é estratégia. Pensa comigo. Qual é o primeiro momento em que sua mente está completamente aberta, vulnerável e moldável? Exatamente, nos primeiros minutos depois que você acorda. Nesse período, o seu cérebro ainda está em transição das ondas cerebrais, do sono, principalmente teta e alfa, para o estado de vigília, beta. Isso significa que ele está extremamente receptivo a comandos, estímulos e sugestões. Ou seja, aquilo que você pensa, sente e faz logo ao despertar tem um peso muito maior do que o que você faz no meio do dia. Por isso, se você começa a sua manhã consumindo notícias negativas, reclamando da vida ou se estressando com mensagens de trabalho, você já está treinando o seu cérebro para operar no modo reativo, ansioso e desorganizado. Tony Robbins entende isso profundamente. Ele afirma que as manhãs são o momento mais valioso do dia e que a maioria das pessoas desperdiça esse tempo precioso com hábitos que drenam energia ao invés de gerar poder interior. Para ele, existe uma chave que desbloqueia o estado ideal de clareza, gratidão, foco e presença, ritual matinal. Mas não qualquer ritual. Tem que ser um ritual intencional, projetado para alinhar corpo, mente e emoções. Não é sobre ter uma rotina engessada, mas sim sobre ter práticas que direcionam sua atenção para aquilo que realmente importa, que te colocam no controle, que te colocam no comando. E é nesse contexto que entra a frase que Tony Robbins repete todos os dias. Porque para ele, palavras são ferramentas de programação mental. Através da repetição consciente, você treina sua mente para focar no que você quer, e não no que você teme. Só que isso só funciona quando é feito de forma estratégica, com presença, com intenção. E é por isso que ele repete essa frase logo pela manhã, quando o cérebro está mais receptivo, quando as emoções ainda estão se estabilizando e quando é possível plantar uma semente poderosa que vai influenciar todas as ações do dia. Uma semente de confiança, de clareza, de força. Além disso, existe uma ligação direta entre movimento físico e estado emocional. Tony sempre fala que emoção vem de movimento. Por isso ele combina a frase com respiração, com exercícios rápidos, com uma postura corporal poderosa, porque ele sabe que não adianta apenas repetir palavras mentalmente se o corpo está curvado, cansado, desconectado. Corpo e mente precisam estar alinhados, e as manhãs são o momento ideal para criar esse alinhamento. Quando você faz isso, logo ao acordar, está ensinando ao seu cérebro que quem está no comando é você. Não o estresse, não a ansiedade, não os problemas do mundo lá fora. O que Robbins nos ensina com tudo isso é que você pode condicionar o seu cérebro para funcionar de forma mais produtiva, mais positiva e mais intencional. E isso não depende de talento nem de sorte. Depende de prática, de escolha, de consistência. Amanhã é o único momento do dia que, na maioria das vezes, você ainda pode controlar. Então, por que não usar esse momento para se fortalecer, ao invés de se enfraquecer? Por que não usar esses minutos sagrados para construir uma mente mais forte, mais presente e mais decidida? Essa é a base de tudo o que vem depois. E agora que você já entende a importância das manhãs na psicologia do sucesso, é hora de revelar o que exatamente Tony Robbins diz logo ao acordar. Qual é a frase simples e poderosa que ele repete diariamente e que serve como gatilho para um estado mental de alto desempenho, confiança e clareza? Está preparado para descobrir? Chegou a hora. Agora que você já entendeu o contexto, o porquê das manhãs serem tão decisivas e como Tony Robbins estrutura seus primeiros momentos do dia, é hora de revelar aquilo que você veio buscar aqui. Qual é a frase que ele repete todas as manhãs? E por que ela é tão poderosa a ponto de se tornar um dos pilares da sua rotina? A frase é simples, direta e cheia de intenção. Ele diz: "All I need is within me now." Ou em português, tudo o que eu preciso
está dentro de mim agora. Parece simples, não é? Mas por trás dessa frase existe uma filosofia profunda e uma estrutura mental de autossuficiência, empoderamento e presença. Não é apenas uma afirmação motivacional. É um lembrete diário de que ele tem todos os recursos internos para lidar com o que vier. Agora para e pensa comigo. Quantas vezes você começa o dia se sentindo incompleto? Sentindo que falta algo? Que precisa de mais tempo, mais dinheiro, mais validação, mais energia, mais alguma coisa? Quando Tony afirma para si mesmo que tudo o que ele precisa já está dentro dele, ele está quebrando esse padrão. Ele está ativando um estado de presença, de confiança e de autorresponsabilidade. Ele está dizendo ao cérebro dele que ele já tem o que precisa para vencer, que não precisa depender de algo externo para agir, para tomar decisões, para se sentir forte. Essa frase, repetida com intenção, condiciona a mente a operar em um nível mais elevado. E olha, se essa frase fez sentido para você até aqui, já aproveita e clica no botão de curtir agora. Não custa nada para você, mas faz uma diferença enorme para mim saber que esse conteúdo está te ajudando. E também ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir isso. Curtiu até aqui? Então bora continuar. Voltando à frase, tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Ela funciona como uma âncora, uma espécie de código interno que, repetido diariamente, ativa os mesmos circuitos neurais. É como se Tony criasse uma trilha emocional que ele percorre todos os dias, logo ao acordar. E quanto mais ele percorre essa trilha, mais rápido ele consegue entrar nesse estado de poder pessoal. É como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. No início, pode parecer que não faz diferença, mas com o tempo, seu cérebro começa a reagir automaticamente a essas palavras. Elas se tornam parte de você. E tem um detalhe importante. Tony não apenas fala essa frase, ele a sente. Ele repete com energia, com convicção, com movimento físico. Ele se levanta, respira profundamente, coloca o corpo em estado de ação e só então repete. Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Esse ritual, que dura poucos minutos, tem um impacto que dura o dia inteiro. Ele está literalmente programando sua mente para operar com base na confiança, não no medo. Na abundância, não na escassez. Na ação, não na hesitação. E é isso que faz toda a diferença. Essa é uma das frases mais poderosas do repertório de Tony Robbins. Não porque ela tem palavras complexas, mas porque ela é carregada de significado pessoal. E aqui vai uma coisa importante. Você pode adaptá-la à sua realidade. Pode trocar as palavras, pode reformular do seu jeito. O essencial é que ela tenha impacto emocional para você, que ela te conecte com sua força interna, com sua identidade, com seu propósito. Porque é isso que transforma uma simples frase numa ferramenta poderosa de transformação. Agora que você sabe qual é a frase, o próximo passo é entender por que ela funciona tão bem. O que acontece no seu cérebro quando você repete esse tipo de afirmação? Quais são os mecanismos mentais que fazem isso se tornar uma ferramenta de alta performance? É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo trecho. Agora que você já conhece a frase poderosa que Tony Robbins repete todas as manhãs, tudo o que eu preciso está dentro de mim agora, talvez a sua pergunta seja, mas por que isso funciona? Será que repetir palavras tem mesmo esse poder todo? A resposta está na combinação entre neurociência, psicologia comportamental e programação mental. Essa não é apenas uma frase solta no ar. Ela ativa mecanismos profundos no cérebro humano, principalmente quando repetida com emoção, movimento e consistência. E é exatamente isso que a torna tão eficaz. Vamos começar pela neurociência. Quando você repete uma frase com frequência, principalmente logo ao acordar, você ativa o que os cientistas chamam de neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro de se reconfigurar com base na repetição de pensamentos, emoções e comportamentos. O cérebro cria e fortalece conexões neurais conforme você dá atenção a certos padrões mentais. Ou seja,
Quanto mais você afirma algo com intensidade, mais real aquilo se torna para a sua mente. Mesmo que, no início, pareça apenas uma frase. Se você diz, "Eu sou capaz" com convicção todos os dias, seu cérebro começa a aceitar essa ideia como verdade. Ele literalmente molda sua estrutura interna em torno dessa crença. E é aí que entra outro fator poderoso: o estado emocional em que você está ao repetir a frase. Tony Robbins ensina que palavras sem emoção são como sementes jogadas em solo seco. Elas não criam raízes. É por isso que ele associa sua frase matinal a movimentos físicos intensos, respiração consciente e uma postura corporal de poder. Quando o corpo entra em estado de alta energia, o cérebro libera dopamina e outros neurotransmissores que ampliam a absorção daquilo que você está dizendo. É como se a emoção funcionasse como um amplificador. E quanto mais você sentir o que está dizendo, mais o seu cérebro grava isso como uma realidade. Outro ponto fundamental está na programação neurolinguística, PNL, que Tony usa amplamente em suas práticas. A PNL defende que você pode mudar seus padrões mentais, alterando a linguagem que usa consigo mesmo e as imagens que projeta na sua mente. Frases como "tudo o que eu preciso está dentro de mim agora" funcionam como comandos diretos ao seu inconsciente. Elas interrompem padrões negativos, como "não consigo", "não sei o que fazer", "não tenho forças", e substituem por uma mensagem de autossuficiência. E isso muda completamente a forma como você age, reage e toma decisões ao longo do dia. Além disso, existe um outro fenômeno chamado de viés de confirmação. Quando você acredita em algo, seu cérebro começa a procurar evidências para confirmar essa crença. Ou seja, se você começa o dia repetindo que tem tudo o que precisa dentro de si, seu cérebro começa a filtrar a realidade de forma seletiva, buscando provas disso. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a se lembrar de habilidades que antes ignorava. Começa a confiar mais nas próprias decisões. Tudo porque você alimentou uma crença positiva, intencionalmente, logo ao acordar. Por fim, tem o efeito acumulativo. Nenhuma frase, por mais poderosa que seja, vai transformar a sua vida em um único dia. Mas quando você repete diariamente com emoção, com presença, com intenção, essa frase vai esculpindo sua identidade, vai fortalecendo sua visão interna, vai criando um novo padrão. Tony Robbins faz isso há décadas. E não é coincidência que tantas pessoas que seguem esse mesmo princípio conseguem resultados extraordinários. A repetição cria consistência, e consistência cria transformação. Agora que você já sabe por que essa frase funciona tão bem, o próximo passo é entender como exatamente isso impactou a vida de Tony Robbins. Como essa prática simples se conectou com momentos decisivos da sua trajetória e o ajudou a atravessar desafios gigantescos. Prepare-se, porque a história que vem a seguir vai te mostrar que essa prática é muito mais do que motivação. É sobrevivência emocional em tempos difíceis. Você já imaginou o que leva uma pessoa a repetir a mesma frase todos os dias, por décadas? Não é hábito à toa. É sobrevivência emocional. Tony Robbins não começou a usar essa prática quando tudo estava dando certo na vida dele. Muito pelo contrário. Ele começou justamente quando tudo parecia desmoronar. Em diversas entrevistas e palestras, Tony relembra momentos em que não tinha dinheiro nem para comer, vivia em um pequeno apartamento alugado, estava emocionalmente perdido e cheio de dúvidas sobre o próprio valor. Foi nesse período sombrio que ele escolheu repetir a frase: "Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora." E ele escolheu isso antes de qualquer sucesso, antes de qualquer reconhecimento. Isso diz muito. Essa frase se tornou o ponto de ancoragem dele. Em vez de focar no que faltava, e faltava muita coisa, ele decidiu focar no que já estava dentro dele. Resiliência, força, criatividade, coragem. Ele mesmo conta que repetia essa frase caminhando na praia, gritando para si mesmo com intensidade, até começar a acreditar.
Não foi mágico, foi mentalidade. E foi essa mentalidade que manteve Tony em pé, mesmo quando o mundo parecia empurrá-lo para baixo. Com o tempo, ele foi vendo mudanças, pequenas no começo. Uma oportunidade aqui, uma ideia ali, uma atitude diferente acolá. E assim ele foi construindo o que hoje se tornou um império de impacto global. Mas o mais impressionante é que mesmo depois de atingir o sucesso, ele continuou repetindo a mesma frase. Porque ele sabe que não importa o quão longe você chegou, você ainda vai enfrentar desafios. Ainda vai duvidar de si mesmo em alguns momentos. E é exatamente nesses momentos que essa prática se torna ainda mais essencial. A frase não é só para os dias bons. É principalmente para os dias difíceis, quando o medo bate, quando a dúvida aparece, quando o mundo tenta te convencer de que você não é suficiente. Tony se recusa a acreditar nessas mentiras, e por isso, todos os dias ele reafirma a verdade que escolheu acreditar. Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Essa prática se tornou o pilar da força interior dele. E o mais poderoso disso tudo é que não depende de nada externo. Você não precisa de equipamentos, de dinheiro, de status ou de tempo extra. Só precisa da sua voz, da sua intenção, da sua decisão. E é por isso que milhares de pessoas no mundo inteiro, após assistirem a seus eventos ou lerem seus livros, começaram a aplicar essa mesma frase em suas próprias vidas. E adivinha? Elas também começaram a ver mudanças. Gente que saiu da depressão, que retomou o foco, que recuperou a autoestima. Porque no fim das contas, é como Tony diz, são nas decisões que moldamos nosso destino. Agora, se essa frase ressoou com você, se de alguma forma ela mexeu com algo aí dentro, faz o seguinte. Escreve aqui nos comentários. Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Não é só um comentário, é um compromisso. Um símbolo de que você está assumindo o controle da sua mente. Pode parecer simples, mas ao escrever isso você está reafirmando essa verdade para si mesmo. Está dizendo para o seu cérebro que você escolhe confiar na sua força. E isso já é um passo enorme. Então, comenta aí. E enquanto você faz isso, pensa em tudo o que você já superou até aqui. Pensa em tudo o que você já tem. Porque sim, tudo o que você precisa já está aí dentro. Agora que você já entendeu o impacto real dessa prática na vida de Tony Robbins, e talvez esteja começando a sentir esse impacto em você também, vamos falar sobre o mais importante. Como aplicar isso na prática, de forma simples e eficaz no seu dia a dia. Porque saber é bom, mas fazer é o que realmente transforma. Saber o que Tony Robbins faz é inspirador. Entender por que funciona é transformador. Mas nada disso muda sua vida se você não colocar em prática. A verdadeira diferença começa quando você traz esse conhecimento para o seu cotidiano e transforma ele em ação. A boa notícia é, aplicar esse hábito na sua rotina matinal é mais simples do que parece. Não precisa de rituais longos, nem de técnicas complexas. O que precisa é de intenção, presença e consistência. E é isso que a gente vai explorar agora. O passo a passo para você tornar essa frase um ponto de virada nos seus dias. Primeiro, entenda que o momento, logo após acordar, é o mais poderoso para esse tipo de prática. É quando seu cérebro ainda está em estado receptivo, entre o sono e a vigília, com as ondas cerebrais mais lentas. Nesse período, ele absorve com mais facilidade comandos mentais e estímulos emocionais. Então, ao acordar, antes mesmo de pegar o celular ou sair da cama, respire fundo. Apenas 3 respirações conscientes, lentas e profundas. Isso ajuda a centralizar sua atenção no momento presente e preparar seu sistema nervoso para um estado mais focado e calmo. Segundo passo, levante-se com energia. Isso pode parecer simbólico, mas o corpo comunica com a mente o tempo inteiro. Se você levanta curvado, bocejando, arrastando os pés, seu cérebro interpreta esse comportamento como sinal de cansaço, lentidão e desânimo. Agora, se você se levanta com postura ereta, respiração ativa e movimento firme, está enviando ao cérebro uma mensagem clara: estou no controle. Tony Robbins faz isso com intensidade. Ele salta,
Respira profundamente. Ativa o corpo. Você não precisa exagerar, mas um simples alongamento vigoroso ou alguns pulos leves já ajudam a ativar sua fisiologia. O terceiro passo é repetir a frase, em voz alta. Isso mesmo, em voz alta. Não apenas mentalmente. Fale com convicção. Diga: tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Repita algumas vezes. 3, 5, 7. O número não importa tanto quanto a intenção. Sinta as palavras enquanto fala. Imagine seu corpo absorvendo essa verdade. Traga à mente momentos em que você superou algo difícil. Lembre-se de quem você já provou ser, da força que já mostrou ter, das escolhas que já teve coragem de fazer. Essa visualização reforça a mensagem e conecta a emoção ao conteúdo verbal. Quarto passo. Associe a frase a um gesto. Pode ser fechar os punhos, bater levemente no peito, levantar os braços. Qualquer movimento físico que, ao ser repetido, ative em você esse estado de presença e poder. Esse gesto se tornará um gatilho. Com o tempo, bastará fazê-lo para que sua mente acesse o estado emocional ligado à frase. Tony chama isso de âncora, e é um conceito que vem da programação neurolinguística, criar uma associação direta entre corpo e emoção. Esse tipo de associação é o que permite, por exemplo, que atletas entrem em estado máximo de concentração segundos antes de uma competição. E por fim, o quinto passo. Repita isso todos os dias sem falhar. Pode parecer simples demais para fazer diferença no começo, mas é exatamente essa simplicidade que torna o hábito sustentável. Não precisa de 30 minutos. Com 5 minutos, bem focados, você já planta a semente da autoconfiança, da clareza e da ação. E quanto mais você repete, mais essa prática se consolida como parte da sua identidade. Vai chegar um momento em que você não vai mais precisar se lembrar de repetir a frase. Ela vai surgir naturalmente. Vai fazer parte de quem você é. E o mais bonito disso tudo é que essa prática não depende de motivação, depende de escolha. Não exige que você esteja se sentindo bem. Ela funciona até nos dias ruins, porque não tenta esconder o que você sente. Ela te lembra que mesmo nos dias difíceis, você ainda tem recursos internos, ainda tem força, ainda tem direção. É por isso que a frase é tão poderosa. Ela não muda o mundo lá fora, mas muda como você responde a ele. E isso muda tudo. Agora que você já sabe como aplicar essa prática, vamos falar de algo fundamental para que ela realmente funcione. Os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar usar afirmações diárias. E como você pode evitá-los para manter o poder dessa ferramenta ativo na sua vida. Agora que você já sabe como aplicar a prática da afirmação matinal de Tony Robbins na sua rotina, é essencial falar sobre algo que pode comprometer totalmente os resultados. Os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar usar afirmações diárias. Porque sim, por mais simples que essa prática pareça, existe uma linha tênue entre repetir uma frase poderosa e apenas repetir palavras vazias. E é justamente isso que faz muitas pessoas abandonarem o hábito depois de alguns dias, achando que não funciona ou que é só mais uma moda passageira. Vamos entender onde estão os principais desvios e como evitá-los. O primeiro erro é a repetição automática, sem presença emocional. Isso acontece quando a pessoa diz a frase como se estivesse lendo uma lista de compras, sem foco, sem intenção, sem emoção. O cérebro percebe quando você está apenas repetindo por obrigação. E nesse caso, ele não registra a mensagem como significativa. Lembra do que falamos sobre emoção ser o amplificador da linguagem? Pois é, se não há envolvimento emocional, a afirmação não se fixa. Ela passa pela mente como um som de fundo, sem deixar marcas reais. Por isso, é essencial que cada repetição seja feita com presença total, como se você estivesse falando com a parte mais profunda de si mesmo. O segundo erro é não acreditar no que está dizendo. Algumas pessoas começam a repetir a frase, mas no fundo, sentem que estão mentindo para si mesmas. Dizem: tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Mas pensam: isso não é verdade. Eu não tenho nada.
Esse conflito interno gera um ruído emocional que anula o efeito da prática. É por isso que é importante, no início, trabalhar a construção dessa crença e não esperar acreditar 100% logo de cara. Encare como um treino. Você não começa a malhar já levantando os maiores pesos da academia, certo? Com a mente é igual. A crença se fortalece na repetição, e quanto mais você pratica, mais você começa a encontrar provas reais de que sim, existe muito poder dentro de você. O terceiro erro é esperar resultados imediatos. Muita gente desiste rápido porque quer sentir uma transformação radical em 2 ou 3 dias. Só que o cérebro precisa de repetição constante para criar novos caminhos neurais. É como construir uma estrada no meio da mata. No começo, o caminho é difícil, cheio de obstáculos. Mas com o tempo, você abre uma trilha, depois um caminho, e logo se torna uma estrada pavimentada por onde seus pensamentos começam a fluir naturalmente. Afirmações funcionam exatamente assim. Você está literalmente moldando sua mente todos os dias, e isso leva tempo. Não confunda sutileza com ineficácia. A transformação acontece de forma acumulativa. O quarto erro é não adaptar a prática à sua realidade emocional. Tem gente que tenta usar frases muito distantes do que estão sentindo no momento, e isso gera resistência interna. Por exemplo, se você está se sentindo fraco, dizer "eu sou invencível" pode causar desconforto. A solução é adaptar. Dizer algo como "estou acessando minha força interior a cada dia" pode ser mais alinhado com o que você consegue aceitar emocionalmente agora. E com o tempo, você vai fortalecendo a crença até conseguir dizer frases mais intensas com verdade. O importante é não forçar. É encontrar afirmações que desafiem, mas não congelem você emocionalmente. E o quinto erro é fazer a prática sem conexão com o corpo. Mente e corpo estão profundamente ligados. Quando você repete uma frase poderosa, mas está com os ombros caídos, respirando superficialmente e com postura de cansaço, a mensagem perde força. Por isso, como Tony Robbins ensina, é essencial que a afirmação seja feita com movimento, respiração profunda e postura corporal firme. Isso envia ao seu cérebro uma mensagem coerente. Estamos prontos, estamos presentes, estamos no comando. Essa coerência entre corpo e mente potencializa o efeito da afirmação e a transforma em uma verdadeira ferramenta de transformação. Agora que você conhece os principais erros e já sabe como evitá-los, chegou a hora de colocar tudo isso em prática de um jeito ainda mais poderoso. Com um desafio. Algo simples, direto e que pode ser o começo de uma nova fase na sua vida, onde você deixa de ser refém do acaso e começa a viver com intenção, confiança e clareza. Agora que você chegou até aqui, é hora de agir. Não adianta só ouvir, entender, concordar e seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento algo clicou aí dentro, então esse é o seu chamado, o seu momento. E o desafio que eu tenho para te propor agora é simples, mas extremamente poderoso. Durante os próximos 7 dias, ao acordar, repita a frase: "Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora." Faça isso todos os dias, de preferência logo, nos primeiros minutos depois de abrir os olhos. Fale em voz alta, com convicção, com postura, com presença. Mas não pare por aí. Escreva a frase. Anote num papel e cole no espelho do banheiro. Coloque como lembrete no celular. Leve isso com você ao longo do dia, porque repetir a frase logo pela manhã é o primeiro passo. Mas o verdadeiro desafio é viver essa frase ao longo do dia. Agir como alguém que acredita nela. Tomar decisões como alguém que carrega essa certeza no peito. Enfrentar os desafios do cotidiano com essa verdade ecoando na mente. E acredite, se você se permitir mergulhar de verdade nessa prática, em apenas uma semana você vai notar mudanças reais na forma como você se vê, na forma como responde ao mundo e principalmente na forma como você se posiciona diante da vida. E olha só,
Se você topar esse desafio, eu quero te ver comprometido. Então escreve agora aqui nos comentários exatamente assim. Tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Escreve com intenção, como um ato de decisão. Porque esse comentário é mais do que uma interação com o vídeo. Ele é um sinal de que você está dizendo para si mesmo: eu estou pronto. Pronto para assumir o comando, para mudar o jogo, para sair do piloto automático e criar um novo padrão. E mais. Quando você comenta, você inspira outras pessoas que vão ver seu comentário e sentir coragem também. Esse é o poder da comunidade. Um fortalece o outro. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, clica no botão de curtir agora, mesmo. Isso mostra que esse tipo de vídeo faz diferença na sua vida. E faz o YouTube entregar ele para mais gente que também precisa ouvir isso. Compartilha com alguém que está precisando de uma virada, de um impulso, de um lembrete de que ainda tem força dentro dele. Às vezes, um vídeo como esse chega exatamente na hora certa. E você pode ser o canal disso para alguém. Ah, e claro, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui, a gente fala de mentalidade, transformação pessoal, hábitos de alta performance e tudo o que pode te ajudar a viver com mais intenção. E ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E falando em próximo vídeo, já tem um aparecendo aí na sua tela agora mesmo. Clica nele, porque a gente continua essa jornada juntos. Lá eu vou te mostrar como identificar os padrões mentais que estão sabotando sua evolução e como quebrar esses ciclos definitivamente. Então não perde tempo. Continua comigo, porque lembra, tudo o que você precisa está dentro de você agora.